Passaram um tempo, né? A gente já tava namorando, a gente trabalhava na mesma empresa. E aí a gente ficava meio sem saber, assim, se a empresa ia aceitar, não ia e tudo mais. E a gente chamou nossa chefe, que era ela que me contratou, é a mesma chefe. E contamos para ela. Ela falou assim, ó, não tem problema, só vocês manter a descrição mesmo, tá tudo certo. E aí nós passamos 2 anos namorando, né? Algumas pessoas só sabiam, outras suspeitavam, mas a maioria, assim, de fato, ninguém tinha certeza que a gente estava junto. Então era cheio dos esqueminhas, assim, a gente encontrava no carro, às vezes ia sair para almoçar, a gente via quem que ia almoçar onde, a gente ia num lugar totalmente diferente, pra gente ficar um pouquinho mais junto. E aí eu consegui um trabalho em outra empresa. Eu falei assim, bom, agora a gente pode, né, pensar em... E aí a gente assumiu o namoro e tudo mais. E a gente resolveu, eu falei assim, olha, vamos juntar um dinheiro pra gente casar, né, começar a vida juntos. E aí a gente começou, falou assim, vamos comprar um apartamento, né? Mas o objetivo inicial não era o casamento, gente. Era juntar dinheiro para ter a própria casa, né? Depois de ter a casa, a gente casar. E aí nós começamos a olhar um apartamento. Falei assim, vamos comprar um apartamento, né? E aí a gente, depois nós vamos, lá na frente, depois que tiver tudo certo, com casa própria, a gente vai casar. E aí, começamos a olhar uns apartamentos e tudo. O corretor que nos atendeu falou assim, olha, esse apartamento aqui vocês podem comprar, mas a renda de um só não dá, né? Teria que juntar a renda. Eu falei assim, e agora fodeu, porque não tem jeito, como é que nós vamos juntar a renda? Nós nem somos casados, né? Ele falou assim, ó, faz o seguinte, dá a entrada na papelada do casamento. No civil. No civil. A gente dá a entrada na papelada do financiamento. E aí você não pode alterar seu nome, você tem que manter o seu nome. Ele foi claro nisso lá na hora, porque no final da negociação lá, né, dos documentos da Caixa, a gente apresenta a sua certidão de casamento, né? Só do civil mesmo, só para comprar o apartamento. Falei, fechou, bora lá. Saí lá, já cheguei em casa, pai, eu vou ter que casar no civil, me comprar um apartamento, né? Aí ele já regalou um olhão para mim assim. Falei assim, enfim, conversou comigo, me orientou e tudo mais. E assim a gente fez. No dia seguinte, na hora do almoço, né, como combinado, a gente pegou os documentos e foi lá dar a entrada. Liguei pro meu irmão. Falei assim, Di, eu preciso de uma testemunha para mim poder dar entrada nos documentos e me casar. Você quer ser meu padrinho? Sem brincadeira, gente, eu imagino como se fosse hoje. Parece que ele levantou da mesa, a gente tirou o telefone e falou assim, gente, minha irmã vai casar, minha irmã vai casar. Nossa senhora, não sei o que, tarará. E começou a conversar comigo, eu falei assim, não, vamos lá, te pega aí, a gente vai lá e dá a entrada. E assim, Bruno fez também com o irmão dele. Né? Aí foram os nossos padrinhos para dar entrada na papelada, o Diego e o Daniel, né? Então a gente acabou casando por causa desse corretor que falou pra gente juntar a renda. Só que... Vocês não vão acreditar. Passou um tempo, né? A gente tinha entregado a documentação toda para ele. Passou um tempo, nada dele entrar em contato. Falei assim, Bruno, tá muito estranho, né? Será que tá correndo a papelada e tudo mais? E aí, eram 3 meses para correr a papelada e ia dar uns 2 meses aí, né? Do casamento também. E quando a gente conseguiu falar com ele, que a gente não tava conseguindo, ele falou assim, olha, aquele apartamento que vocês estavam olhando, o cara desistiu de vender. E aí eu parei com o processo da Caixa. Não tem nada rolando, não tem apartamento, não tinha mais processo da Caixa, tinha nada. Tínhamos o casamento marcado, mas não tínhamos casa. Sim. Nesse meio tempo a gente falou assim, já que já tem um apartamento, né? Vamos ficar junto então, né? Já era perto da faculdade, nós dois fazíamos faculdade, ia ajudar no dia a dia, né? Morar pertinho da faculdade. E aí eu falei assim, pronto, e agora? O casamento já tá marcado, não tem apartamento, né? E aí teve os padrinhos de casamento nosso, né? Que deu dinheiro pra gente de presente. Eu falei assim, a gente já tinha comprado até a cama. Uma cama de casal, gente, que não cabia nem no quarto dele. Era assim, a gente não abria a porta do armário, porque a cama ocupava todo o quarto dele de solteiro. E aí eu já estava entrando em pânico, eu falei assim, não, como é que nós vamos fazer? E ele falou assim, não, você vem morar aqui em casa, né? Com minha mãe, não tem problema, minha mãe é super tranquila, meu pai também. Eu falei assim, você não tá entendendo.
Meu pai não vai deixar eu sair de casa para morar na casa da minha sogra. Isso é fora de cogitação. Na verdade, ela que não queria, né, gente? Hoje a gente arruma a casa, não tem jeito. E assim foi. A gente começou a correr atrás. Nós ficamos mais ou menos um mês procurando casa. Achamos um apartamento, né? E aí foi muito mágico, porque o apartamento que a gente achou, a gente conversou com o dono nem queria entrar, daí falou assim, não, quando sair o dinheiro, você me dá o dinheiro todo, né? Nós moramos lá 3 meses sem pagar aluguel, sem pagar prestação. A gente foi na casa dele para negociar essa entrada aí, né, e fechar a compra, assinar o termo de compra, e já saímos de lá com a chave do apartamento na mão, sem dar para ele nem R$1. Né? Então a gente teve mais uma corretora Anja, vou marcar ela aí também no Stories, no nosso comentário. E gratidão a quem vendeu nosso primeiro AP também, porque foi muito importante pra gente. E quando a gente chegou, assim, que a gente já saiu da casa dele com a chave na mão, eu nem acreditei. Eu cheguei em casa e falei, pai, eu tô me mudando, né? E faltava uma semana só pro casamento. Então a gente mudou nesse fim de semana, né? Passou uma semana, foi o casamento. E foi muito lindo, assim, que até o juiz de paz, ele celebrou igual um padre, né? Um diácono, sei lá. Ele fez o nosso casamento muito, muito lindo, foi muito especial, né? E aí a gente já começou a morar no nosso apartamento, todo mundo foi ajudando, a família foi ajudando, porque não era uma programação. Então todo mundo da família ajudou muito, né? Depois do casamento civil, a gente foi em 2007. Então, em 2005 a gente se conheceu, 2 anos depois a gente casou no civil. E depois de 1 ano, a gente fez, 1 ano e meio mais ou menos, a gente fez a cerimônia religiosa do nosso casamento. Isso. Que não foi em igreja, né? Foi num espaço fora da igreja com um diácono, né? Com um diácono. Ele é um ex-padre. Isso. E foi lindo, assim, porque nesse dia da cerimônia né, que foi do cartório, a tia dele tem um hotel lá em Itabira e deu pra gente uma noite de núpcias. Quando nós chegamos lá nesse hotel, gente, o quarto tava todo decorado com pétalas, champanhe, cesta, assim, com frutas, com tudo que vocês imaginar. Na hora que eu abri, era um quarto, assim, que eu lembro direitinho, tinha uma porta que dava para um outro quarto, como se fosse um quarto de família, sabe? Na hora que eu abri essa segunda porta, tinha tanto presente, mas tanto presente, que eu surtei, eu fiquei assim um tempão só abrindo presente, assim, foi surreal, assim, foi muito lindo, e todas as tias colaboraram no presente, todo mundo ajudou, foi lindo, foi muito especial. E é isso, então a gente casou no religioso em 2007. Isso. E pra casar no religioso, era meu sonho, né? Véu e grinalda, vestido, toda princesinha. O que aconteceu? Depois que a gente tinha casado no civil, passou-se uns 2 meses, mais ou menos, eu virei pra ele, liguei pra esse ex-padre, né, o diácono, e marquei a data do casamento. Eu falei assim, olha, você tem reservado e liberado a data do dia 26 de julho? Ele tem sim. Eu falei, então você pode marcar, já negociei o valor e tudo. E aí, na hora que o Bruno foi me buscar no trabalho, na hora que eu entrei no carro, eu falei assim, eu marquei nosso casamento religioso. Ele, oi? Como assim você marcou casamento religioso? A gente não tem dinheiro, não tem nada. Como é que nós vamos fazer? A gente mal tá, né, no apartamento, né? Nem tinha mobiliado direito o apartamento. Eu falei assim, não, mas não sei como, mas nós vamos casar no religioso. E foi assim, muito... As mulheres sonham e os homens realizam. Foi mesmo. E aí tudo foi acontecendo e a gente teve um casamento lindo também. A gente é muito grato por tudo que foi acontecendo, todas as pessoas que passaram, né, que ajudaram a gente a concretizar isso. Foi muito, muito lindo. E quando a gente especial. foi fazer a cerimônia do religioso, muita gente falou assim, mas vocês já casaram, né? Não vai ter nem graça casar no religioso, né? E é legal a gente pegar nos vídeos do nosso do depoimento que foi feito lá no dia do casamento, todo mundo falando que foi o casamento mais bonito que eles já participaram. Então, muita gente às vezes tem o sonho, né, de fazer o casamento no religioso, mas aí fica a dica também, se é de verdade e se tem realmente amor envolvido, não deixe seu sonho para trás, realize o sonho que você tem, se você tem esse sonho de casar no religioso, então esse sonho tem que ser realizado sim, né? Tem. E viva o sonho, que é um momento muito lindo. Às vezes a pessoa fala assim, é só um dia, vai vestir o vestido lá e tudo mais, mas vale a pena, todo o cuidado, toda a preparação, curta bastante, mesmo pode ter anos de casado, gente, se não fez ainda, é o sonho, realiza, que vale muito a pena.